Olá, alunos, alunas do terceiro ano. Que prazer enorme estar com vocês neste ano letivo. Isso é muito bom para mim, porque estou trabalhando com vocês a disciplina de física. Vocês vão admirar o que tem a física para oferecer para vocês neste ano. Este momento estou abrindo aqui um espaço para mostrar para vocês o sumário do que a física tem para oferecer ao longo deste ano. Ah, mas professor, o que mesmo em si, o que mesmo na verdade nós estaremos trabalhando? Nós temos alguns tópicos muito importantes para falar para vocês vão ficar muito impressionados. Vocês nem imaginam aonde é que a física quer chegar, o que a física tem mostrado para nós. Então aqui, a gente vai falar para vocês os conhecimentos já adquiridos. E nós queremos que isso não pare para você, estudante, acadêmico e que está querendo ingressar na universidade. Quem sabe o caminho de vocês pode ser a física. Veja bem aqui no conteúdo que nós temos para trabalhar este ano letivo. Nós vamos falar no primeiro momento os caminhos da física. Como assim? A história do eletromagnetismo desde lá da Grécia Antiga até agora, a física moderna. Neste momento aí a gente vai falar um pouquinho sobre os saberes elétricos e magnéticos, o começo de uma nova física e a física no Brasil. Interessante. Depois nós vamos ter um outro momento para falar sobre a eletrostática, ou seja, a introdução da eletrostática. Nesta etapa nós estaremos falando com vocês sobre a carga elétrica, os condutores, isolantes elétricos, princípios da eletrostática. Interessante, né? A física terceiro ano aborda isso? Sim. E muito mais ainda, nós vamos estar falando sobre força e campo elétrico. Professor, força e campo elétrico? Sim, nós vamos estar trabalhando aquela lei que nós chamamos de lei de Coulomb, uma lei interessantíssima no campo da eletricidade. Nós vamos falar sobre campo elétrico de uma carga pontiforme, linhas de força. Para você ter uma ideia do que seria a linha de força, é você pegar uma limalha de ferro e jogar sobre uma superfície, vamos dizer um papelão, e embaixo deste papelão você colocar um ímã. E é o que vai acontecer. O ímã vai exercer uma força sobre este material metálico. E as faíscas vão vir para o centro onde está atuando a força do ímã. Vai criando ali aquelas linhas de força. Potencial elétrico. Também estaremos falando sobre o potencial elétrico. Vamos dar uma noção do princípio do potencial elétrico. Interessante, né? Potencial elétrico devido a uma carga pontiforme, o trabalho de uma força elétrica. E também nós vamos estar abordando um caso interessantíssimo, que são os condutores e capacidade elétrica. Condutores e capacidade elétrica. O que seriam os condutores e capacidade elétrica? É por onde a corrente elétrica vai passar. O caminho percorrido pela corrente elétrica. E aí, nesse caso, nós vamos saber a capacidade elétrica que esse condutor vai nos oferecer. Lá onde nós queremos que a energia ela vai exercer sua função, seu trabalho. Nós vamos também falar um pouquinho sobre a eletrodinâmica. O que vamos ver na eletrodinâmica? Circuito elétrico, que é a corrente elétrica, resistores. Corrente elétrica e resistor? Sim, corrente elétrica é exatamente essa que nós vemos a nossa lâmpada ser forçada a acender, a emitir aquele clarão, aquela claridade que nós precisamos para não ficar no escuro. Resistores. Professor, mas peraí, resistor. O que seria o resistor? Resistor é exatamente aonde a corrente elétrica está sendo transformada em outra. Ou seja, um tipo de energia transformada em outro tipo de energia.
Lá no ferro elétrico, por exemplo, a energia elétrica é transformada em energia de calor. Então, neste caso ali, a resistência daquele ferro elétrico é o resistor. A lâmpada que acendeu. A lâmpada acendeu foi porque a corrente elétrica chegou até ela e transformou a energia elétrica em energia clara, de luz. Neste caso ali, aquele filamento que tem, vamos dizer, aquelas lâmpadas incandescentes, mais tradicionais, efetua exatamente esse trabalho. E aquilo ali é um condutor. Então a lâmpada é um condutor. O liquidificador é um condutor. Não podemos dizer isso como sendo, desculpe, um resistor. É interessante, né? Um outro caso também que nós vamos falar com vocês são os geradores. Geradores. Quando nós falamos geradores, é o que gera o que nós queremos, vamos dizer aqui nas nossas casas, a energia elétrica. Vamos dizer um exemplo legal. As hidrelétricas, que pega a energia contida na água, a energia em movimento, quer dizer, aquela energia cinética, e que se transforma em energia elétrica e que vem até nós. Legal. Isso é um grande exemplo de gerador. Nós temos no carro também os geradores, que pega o movimento do motor, daquela hélice ali do motor, e movimenta também aquele dispositivo que vai ter a função de transformar aquela energia de movimento em energia química, que vai ser depositada na bateria, que depois vai ser utilizada para outros meios. Isso é um exemplo de gerador. E os receptores da corrente elétrica. Beleza. Isso é ótimo, é magnífico de se trabalhar. E nós vamos estar também trabalhando a ideia do eletromagnetismo. Quer dizer, o magnetismo propriamente dito. Quando nós estamos falando do eletromagnetismo, nós estamos falando, dando a ideia do ímã, o campo magnético. Mas peraí, o ímã ele tem tanta importância para nós assim, no nosso dia a dia? Claro que sim. O ímã é de fundamental importância para nós, principalmente que utilizamos em massa esses recursos eletroeletrônicos, como por exemplo o alto-falante. O alto-falante que está ali num carro, o alto-falante que está ali num show, etc e tal, ele está produzindo aquele som que já é de uma transformação de um tipo de energia que veio de lá. Então vamos lá, eu tenho a energia da minha voz, a energia sonora, e passou pelo microfone, e pelo microfone chegou até o alto-falante. E lá no alto-falante foi necessário que tenha o eletromagnetismo exercido pelo ímã, para que aquele tipo de energia transformasse na energia sonora, energia de som. Legal, hein? E não para só nisso, né? Campo magnético e corrente elétrica, os dois se agregam. Tanto o campo magnético e a corrente elétrica, eles são unos. Chegou-se um certo momento em que os cientistas verificaram que um transforma o outro, um é agregado ao outro. Aí nós vamos, nesse caso aí, ver a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Para aí, professor, dá um exemplo legal para a gente. Se você tem uma quantidade de corrente elétrica passando por um fio condutor, e se você tiver, naquele momento ali, um medidor do campo magnético que está sendo gerado ao redor daquele fio, da superfície daquele fio, você vai verificar que aquele medidor ele vai acusar que ali ao redor daquele fio está exercendo também um campo magnético. A corrente elétrica, então, ela produz um campo magnético. Interessante, né? A gente vai ver com bastante detalhe isso aqui no decorrer da aula. A força magnética, quer dizer, a força magnética sobre partículas eletrizadas. Força magnética sobre partículas eletrizadas. Interessante.
A indução eletromagnética também vai ser um ponto excelente de ser estudado, que nós vamos ver com vocês aqui no decorrer deste ano. Quer dizer, a força eletromotriz, nós vamos ver também aí o condutor retilíneo em campo magnético uniforme. Campo elétrico uniforme é quando nós estamos referindo, por exemplo, a um fio, né? Um fio retilíneo. E o campo elétrico está girando em cima dele. Ou às vezes a gente pode ver ele também em paralelo, quando nós temos ali dois condutores de corrente elétrica e formando um campo elétrico entre os dois. É excelente, excelente. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas foi uma preocupação muito grande desde lá de Newton. E não parou mais. Outros estudiosos se bateram em cima disso aí e puderam dar características das ondas eletromagnéticas. Alguns tipos, por exemplo, aqui de ondas eletromagnéticas. A onda de rádio, a luz visível, as radiações infra e ultravermelha, ultravioleta, os raios-x. Olha lá, através do conhecimento adquirido sobre as ondas eletromagnéticas, nós podemos colocar ali um pãozinho no micro-ondas e a força emitida pelas ondas eletromagnéticas irá movimentar as moléculas de água que tem lá no interior do pão. As moléculas de água irão aquecer o pão. Naturalmente será aquecido. E é rapidinho. Nós vamos ver isso aí muito rapidinho e com grande eficiência. Vamos verificar o que mais que nós vamos ver aí no decorrer deste ano. A física moderna e contemporânea. Quando nós falamos da física moderna, é essa física que está atuando hoje. Como, por exemplo, a teoria da relatividade restrita. Nós vamos ver aí também, neste caso, um breve histórico sobre a medida da velocidade da luz. Até hoje, os cientistas pararam no tempo quando verificaram que ainda não descobriram nenhum agente que tenha velocidade maior do que a luz. Nenhum agente. Pode ser agora feito artificialmente movimentos que podem até aproximar a velocidade da luz, mas nunca a velocidade da luz. Se você, por exemplo, aperta aqui o seu interruptor e a luz acende, a luz ela vai chegar a uma distância de 300 mil quilômetros em um segundo. Agora você imagina, em um segundo, a luz andou andou essa distância toda. Vamos bater um pouquinho sobre isso, né? Então, nesse caso aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a relatividade de Galileu, a relatividade de Einstein. Foram dois grandes fenômenos físicos da história da humanidade, que é aplicado até nos dias de hoje. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a física quântica. A física quântica, na verdade, é um negócio muito difícil até mesmo da gente entender como isso funciona. Mas é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque quando nós falamos em física quântica, nós estamos falando de uma dimensão menor do que um átomo. Nós estamos falando da energia retirada das minúsculas partículas que é formada pelo átomo. Como, por exemplo, os nêutrons. Os nêutrons são formados por neutrinos. Os prótons. É esta subunidade dessas unidades tão pequenas que tem a capacidade de emitir luz, de emitir calor, de emitir energia. E essa matéria que nós temos, na verdade, segundo os cientistas, está aí a sua origem. Quando nós falamos em física quântica, nós estamos falando de uma física pequena, uma física extremamente pequena. E a física clássica, que veio lá de Newton, é essa física que nós podemos, às vezes, sentir, perceber, tranquilamente ver. Como, por exemplo, a força emitida sobre um corpo. Um corpo é arrastado.
A gravidade, essa gravidade em que o corpo cai em direção ao solo, essa é uma descoberta da física clássica. Mas espera aí. E os planetas que giram em torno do Sol? Como é que acontece isso? Os planetas estarem girando em torno do Sol, mas esse planeta não dispersar pelo universo. Está existindo uma força aí. E essa força era explicada pela teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein, a especial e a geral, que é um pouquinho diferente da física, da explicação da gravidade que fez lá o Isaac Newton, por volta de 1600. Interessante, né? Também vamos falar um pouquinho sobre a física nuclear. E quando falarmos aí sobre a física nuclear, nós estamos falando um pouquinho sobre o núcleo, o decaimento nuclear, as reações nucleares, essas reações que nos fornecem energia, como por exemplo nós temos aquelas usinas lá em Angra dos Reis, nós temos aquelas usinas lá do Japão, que inclusive uma delas deu um acidente. E por fim nós vamos estar falando também a evolução dos conhecimentos, né? Quer dizer, a física e a evolução dos conhecimentos. Aí vem umas coisinhas aqui, ó. Como por exemplo, que desafios a física precisará enfrentar neste século? Quais são os desafios que ela deverá enfrentar neste século? Olha uma outra legal aqui, ó. A constituição escura do universo. Nós falamos que o universo ele tem um buraco escuro, mas o que seria isso? O que seria esse buraco escuro? Nós temos aí cientista que diz que esse buraco escuro ele existe, que pode ser o começo das coisas. Quando nós entendemos que é o fim, pode ser o começo das coisas. Caramba! Olha uma outra perguntinha interessante aí. Como e do que são formados os componentes do universo? Como? E de quê? Que é formado os componentes do universo? Vocês lembram que existe uma teoria chamada teoria do Big Bang? Onde diz que uma pequena porção de matéria ela explodiu e a partir daquela pequena unidade foi formando as partículas e essas partículas transformando naquela poeira cósmica e que deu origem, por exemplo, aos planetas, os asteroides, as estrelas. Essa é uma das teorias mais aceitas, mas está tendo ainda muito debate, muita coisa ainda para se explicar. E por fim, a teoria das supercordas, né? E o sonho de unificar as 4 cordas. Agora vai aí uma questãozinha interessante. E a física, ela se bate diante de problemas dessa natureza. O universo nosso, ele originou de quê? E o que originou essa coisa que originou o universo? Então tá aí, o que nós estamos falando, essa é a física. A física é um mistério, é uma coisa graciosa de se estudar, de entrar dentro dela, é maravilhoso. Então este ano a gente vai conviver com tudo isso que vocês falaram aí. Vocês ouviram. Então até lá.